E aqui nesse papel eu tenho o roteiro de um curso tradicional de orquídeas, com regras, com quantas vezes você molha por semana, qual o melhor substrato e tudo que você precisa saber. Gente, isso aqui não vale nada. Eu vou explicar para vocês o porquê que algumas pessoas têm a mão tão boa para poder cuidar de orquídeas. São aquelas famosas pessoas com o dedo verde, já ouviu essa expressão? Essas pessoas que têm um dom que não dá para explicar, que elas têm uma habilidade muito grande, elas dominam duas coisas que eu vou explicar para vocês no decorrer desse curso. Isso não é um curso de orquídeas tradicional. Eu não vou passar para vocês regras, regue tantas vezes por semana. Isso não funciona. Você precisa entender as orquídeas. As orquídeas estão sempre conversando com a gente, nos dando informações. Então eu vou ensinar a vocês a entender as informações que elas estão te dando, a ouvir as orquídeas, a conversar efetivamente com as orquídeas. Assim você conseguirá cultivar quase que qualquer orquídea sem precisar ter regra de rega, regra de adubação, regra de ambiente. O X da questão, o grande segredo é você entender as orquídeas. Agora vamos lá, vou passar para vocês quais são os dois segredos que essas pessoas que têm a mão tão boa para poder cuidar de orquídeas têm. Qual é o grande segredo que elas têm? Muitas vezes elas sabem que elas têm esse segredo, ou elas desenvolvem essa habilidade meio que sem querer, sem nem perceber, mas elas vão desenvolvendo com o passar do tempo. Então anota aí. Observação é o primeiro segredo. O segundo segredo é paciência. Se você dominar essas duas questões, você consegue ter uma mão excelente para cultivar orquídeas. E é esse o objetivo desse curso. Não é você pegar regras de cultivo. Esquece, nós estamos aqui para poder desenvolver a observação e a paciência no passar das aulas, para que quando chegue no final do curso você esteja com a mão tão boa para cultivar orquídeas quanto aquela pessoa que você admira, que você vai na casa dela, as orquídeas estão lindas. É para isso que nós estamos aqui. Mas afinal de contas, para que serve? O que significa observação e paciência? Então, nessa apresentação do curso, eu vou falar um pouquinho sobre isso e vocês vão entender o porquê que isso é tão importante no cultivo de orquídeas. Gente, primeiro de tudo, falando sobre paciência. Orquídea é uma planta lenta, ela não é uma planta rápida. Ela não é como, por exemplo, um lírio da paz que de uma semana para outra ela começa a soltar broto para todo lado. Então você precisa respirar fundo e deixar ela crescer no tempo dela. Algumas orquídeas são mais rápidas, outras são mais lentas, mas ela tem o tempo dela. E a gente, só nos cabe respeitar e entender esse tempo. Muitas vezes a pessoa fica com muita ansiedade, vai lá e molha toda hora e acaba literalmente matando a orquídea afogada. Então a paciência é a primeira virtude que você precisa desenvolver para que você possa cultivar bem as orquídeas. Nós precisamos entender o tempo dela e respeitar o tempo dela. Já a segunda virtude que a gente precisa desenvolver para poder cultivar as orquídeas assim de forma maravilhosa é a observação. Então nós precisamos observar a planta todos os dias, que ela vai nos dar indícios do que ela precisa. Então se ela começou a ficar amarelada, começou a ficar ressecada, se a gente estiver com a observação atenta sobre as nossas plantas, com certeza a gente consegue descobrir muitas coisas sobre ela e até mesmo prever problemas antes que eles aconteçam. Então no decorrer do curso a gente vai falar muito sobre observação. E eu vou ensinar vocês como observar, o que observar e o que cada sinal quer dizer a respeito do cultivo de orquídeas. Dessa forma você não vai precisar de regras, porque as regras não funcionam. Já vou falar um pouquinho a seguir do porquê que as regras não funcionam. Mas vamos lá. Você observando a planta, sabendo o que cada sinal quer dizer, você tendo a paciência de esperar a recuperação dela, com certeza você vai ser um dos melhores cultivadores de orquídeas do seu ciclo de amizades. Falando sobre as regras, tá gente? Os cursos de orquídea normalmente eles falam muito sobre regra. A regra, regue 2 vezes por semana, tem que ser um sombreamento de tal. Isso simplesmente não funciona. O grande problema desse tipo de modelo por regra é que nós moramos no Brasil e o Brasil é um país gigantesco onde nós temos vários climas em um só lugar. Para ficar claro essa questão, gente, eu vou passar para vocês
um exemplo, um exercício de imaginação para que a gente possa entender por que a regra não funciona. Vou pegar uma orquídea, uma hipótese, tá? Vou pegar uma orquídea qualquer aqui. Vamos supor que eu falo para vocês, olha, essa orquídea precisa ser regada uma vez por semana. Agora, eu tenho uma pessoa que de repente está assistindo o curso do Rio Grande do Sul, onde o clima é bem mais fresco, bem mais ameno, em muitas partes do ano, muitas épocas do ano, principalmente outono e inverno, é bem frio, certo? E eu de repente tenho uma outra pessoa que está assistindo o curso que mora no Ceará, que mora em Alagoas, que mora em Amazonas, que são locais extremamente quentes. Ou seja, se a pessoa que vai regar no Rio Grande do Sul com uma rega só por semana, em época de frio, de repente ela vai passar a semana inteira sem conseguir secar o substrato e vai acabar dando um problema de apodrecimento nas raízes porque ficou muito tempo molhado. Por outro lado, a pessoa que mora no Nordeste, no Norte e está seguindo a mesma regra, de uma rega por semana, no segundo dia a planta já vai estar seca e esturricada, porque lá é muito quente, muito sol. Então a mesma regra não funciona para ambientes diferentes. Então, por isso a gente vai desenvolver a questão da observação e da paciência. No curso a gente vai falar sobre como você observar bulbos, observar raízes, observar folhas, substrato, o ambiente como um todo. E mais para frente, mais para o finalzinho do curso, vamos observar também doenças. O que acontece? Folha amarelada, folha escura, bulbo ressecado. Tudo isso a gente vai observar no decorrer do curso. E é isso que eu trago para vocês. Vocês realmente se tornarem mestres no cultivo de orquídeas, mas entendendo como a orquídea funciona e não passando regras, porque regras não funcionam. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe sua opinião aqui embaixo e aguardo vocês na próxima aula.